Há 10 anos atrás, eu não imaginaria isso. Eu acho que boa parte de vocês que estão aqui não imaginariam isso. O Trigo que está aqui lembra como era. Campo de terra, quando tinha, parques públicos, quando tinha, quando o guarda do parque não expulsava a gente. Há 10 anos atrás o problema não era o campo de futebol que ia estragar, era o campo do parque que ia estragar. Há 10 anos atrás não tinha time equipado, a gente não sabia nem como importar equipamentos. Dez anos depois a gente está aqui, construindo esse futuro. Ao mesmo tempo que existem dificuldades, imensas dificuldades, sobretudo pelo fato de não ser um esporte olímpico, embora seja uma modalidade reconhecida, existe também uma oportunidade de moldar o futebol americano desde o início, sem alguns vícios que outras modalidades têm aqui no Brasil. O futebol americano no Brasil ele tem crescido muito desde o início da prática, né? A gente começou aí há quase 20 anos nas praias, fomos invadindo aí dentro do Brasil, começando a prática de grama a partir do no pads, aí foram chegando os equipamentos e o pessoal foi se equipando para participar de campeonatos com equipamentos completos. A modalidade chama tackle ou futebol americano, como vocês conhecem na NFL, NCAA, no college. Então, desde esse princípio de movimento da prática do Brasil até hoje, muito se cresceu. Nos últimos 3 anos, a gente pode falar que basicamente triplicou o número de praticantes de futebol americano no Brasil. Hoje a gente tem cadastrados dentro da nossa plataforma mais de 18 mil agentes, né? Quando eu falo agentes, são técnicos, atletas, coaches, gestores, todo mundo que está envolvido na prática do futebol americano cadastrado. Lá tem 18 mil pessoas cadastradas, agentes cadastrados. O futebol americano hoje no Brasil, ele é ainda um esporte amador ainda, né? Então tem alguns times que estão se estruturando mais, que conseguem uma captação de recursos através de lei de incentivo ou até através de empresas da cidade mesmo que acabam apoiando com serviços, né? Ou até patrocinando mesmo financeiramente. Assim. Nas capitais isso é um pouco mais difícil devido à grande competição que tem, né? Entre outros esportes, entre outros eventos até culturais. Então é um pouco mais difícil conseguir isso assim, mas ao mesmo tempo que é mais difícil conseguir apoio, patrocínio, é mais fácil conseguir atletas, pessoas também. Então entre cidade pequena e cidade grande, assim, o que existe hoje normalmente é isso, assim. Mas, enfim, falando um pouco da evolução do esporte, né? O que a gente joga hoje é uma grande evolução do que foi há 10 anos atrás, assim, que é o tempo onde eu mais ou menos jogava ainda, assim. Então a gente saiu de campos de barro, campos sem pintura, com pouquíssimo conhecimento esportivo, para um jogo dentro de um estádio, que é o Canindé hoje, com atletas bem treinados, com treinadores que se formaram, que conseguem ensinar bem, assim. Então houve uma evolução nesse sentido, assim, da prática do esporte, né? Da iniciação, mas ainda extra-campo, né? A gente ainda não evoluiu o quanto acho que gostaríamos, né? Para deixar de ser, talvez não um esporte amador, mas talvez um esporte onde as pessoas não gastem para jogar, para treinar, né? Hoje ainda os jogadores gastam para isso, os treinadores gastam para isso, poucos são remunerados, assim, vivem disso, né? Hoje eu sou apenas treinador de futebol americano, mas não são todos que têm esse privilégio, entre aspas, assim. Né? Então estamos nesse meio do caminho ainda, assim. Muitas das dificuldades que a gente tem hoje que nós encontramos, nós, assim, que eu falo, esses jogadores que estão aqui em campo e esses treinadores que estão aqui, é uma falta de patrocinadores investindo financeiramente, assim. Ou investindo em serviços que a gente necessita, né? Como uma viagem, como um hotel, como alimentação, transportes, os dois, né? Mas, assim, é esse grupo que está aqui jogando hoje, né? Então a gente necessita disso, sim, e falta isso, tanto que os jogadores investem no próprio bolso para isso, né? Mas o que o esporte precisa para almejar um dia se tornar profissional não é só tipo empresas patrocinem, né? Mas que exista uma coisa pública realmente de incentivo ao esporte. Que parta das organizações públicas incentivarem o flag nas escolas, incentivarem desde de pequeno o flag nas escolas, né? Incentivar também futebol americano, criar uma progressão para o futebol americano em si também, como existe fora do país, assim, também.
Então é um longo caminho para isso. Assim. Se o esporte vai se tornar profissional, eu não acho que em um curto tempo, nem em médio tempo, isso vai acontecer se não houver políticas públicas para isso. Assim. Ele vai ser praticado por cada vez mais gente, como vem sendo nesses últimos 10 anos, mas se ele quiser se perpetuar, tem que começar desde pequeno. Assim. E não é tipo no meu bairro que vai acontecer isso, tem que ser nas grandes metrópoles, pelo menos. Assim. Então acho que estamos nesse processo ainda. Assim. As dificuldades atuais para nós lá é questão de patrocínio, porque as empresas ainda não reconhecem o esporte, né? Também tem a dificuldade de deslocamento, lugar de treino, porque a gente tem que correr muito atrás, né, de quem vai ajudar a gente para a gente poder manter o esporte, entendeu? E principalmente o nosso gasto pessoal financeiro, porque como a gente não tem quem arque com esses custos, né, nós temos que investir no nosso próprio bolso. Então esses são os maiores desafios que a gente encontra. As maiores dificuldades no futebol americano no Brasil para crescer é estrutura, campo, estádio para ter jogo, equipamento, staff para trabalhar. É um esporte muito novo ainda no Brasil, a gente está aproximadamente 13 anos jogando futebol americano no Brasil, equipado. Esses são os nossos maiores problemas, é a infraestrutura. O futebol americano no Brasil é bem embrionário a sua evolução. Eu gosto de falar que a gente está engatinhando ainda, que se comparado às demais modalidades de prática desportiva aqui no Brasil. Então, a gente tem uma possibilidade de começar a fazer as coisas do jeito muito certo e criar possibilidades de desenvolver projetos, primeiro para pensar na forma de crescimento ordenado e sustentável do futebol americano e depois no próprio fomento do esporte. Então, a gente tem criado mecanismos para consolidar a prática do futebol americano no Brasil através de algumas ações. Exemplo, prática de flag football envolvida ao desporto educacional dentro das escolas, incentivando categorias de base. Então, e além disso, trabalhando também as questões de alto rendimento, como seleções de flag football, seleções de futebol americano, ambas masculinas e femininas, e disputando competições internacionais. Então, para o crescimento ordenado e sustentado do futebol americano no Brasil, tem se desenvolvido alguns mecanismos para o fomento da prática da modalidade do esporte no Brasil. A questão de profissionalismo e amadorismo é bem complexa. Tem muita gente que determina a questão de ser profissional ou ser amador a partir de remuneração, a partir de investimento financeiro, de capital financeiro, e meu entendimento é um pouco diferente relacionado a isso. O futebol americano ele é um esporte amador no Brasil, a prática dele é amadora, e se a gente for desmembrar a palavra amador, é quem faz aquilo por amor, né? E no futebol americano no Brasil, como ele é um projeto que encaminha, né, que engatinha ainda dentro do cenário do desporto nacional, quem está envolvido com o esporte, ele está envolvido pelo amor ao esporte mesmo, entendeu? Então, o cenário aqui ele é completamente amador. Apesar de já estar tendo uma caminhada rumo ao profissionalismo do futebol americano, ou seja, as pessoas estão começando a se capacitar cada vez mais, então já tem agentes dentro do nosso mercado envolvidos diretamente e por conta do futebol americano no Brasil. Então você tem atletas remunerados e que vivem por conta de treinar hoje, técnicos remunerados, gestores remunerados. Então o futebol americano ele caminha, né, em passos sólidos aí, em função da sua profissionalização. O futebol americano ele é um esporte como se fosse uma guerra, disputa por território. Você tem que colocar teu time de ataque para andar em cima da defesa. Você pode ir por forma aérea, como numa guerra, ou a forma terrestre, como numa guerra. E a forma de defender é o jogador que estiver com a bola ser derrubado no chão e a jogada para ali. Você tem 4 tentativas para conseguir andar 10 jardas. Se você não conseguir em 4 tentativas andar 10 jardas, você passa a bola para o ataque do adversário e o adversário te ataca.
e você defende. E isso são em 4 tempos de 15 minutos com um intervalo de 20 minutos. 4 tempos de 15, né, na verdade. 2 tempos. Esse é o futebol americano, a disputa por território. E aí você tem jogadas onde o quarterback comanda, se vai ser corrida, se vai ser passe, e vai ganhando as jardas e o território em cima do seu adversário até marcar o touchdown. O touchdown vale 6 pontos, te dá direito a 1 ponto, te dá direito a um chute que vale 1 ponto, convertendo num ataque que você pode fazer até 7 pontos. Aí entra o time adversário com o seu time de ataque e a defesa sua entra no campo e começa tudo de novo. O futebol americano ele é um esporte de contato, né? Na verdade, eu gosto de falar que ele é um esporte de colisão. Ele é uma vertente do rugby, né? Uma variação do rugby. Começou a ser praticado em Harvard por volta de 1863, se eu não me engano. E a partir daí foi implementando artifícios técnicos, artifícios táticos para deixar o esporte cada vez mais interessante. Então, basicamente, o futebol americano é um jogo de conquista de território, onde você pode avançar, né? Ou pelo chão, você vai correndo, tentando ganhar jardas terrestres, ou jardas aéreas, onde o quarterback lança a bola para algum recebedor à frente, e o objetivo é chegar no fundo do campo para marcar o touchdown. O objetivo do jogo é levar a bola até a end zone do oponente para anotar um touchdown, seguido de um extra point. Isso é conseguido avançando a bola pelo campo em uma série de jogadas ou downs. O avanço pode ser conquistado pelo ar, através de um passe do quarterback para o recebedor, ou por um running back, que corre com a bola pelo campo. O ataque tem que avançar a bola por pelo menos 10 jardas a cada 4 jogadas para manter a posse de bola e ter outros 4 lances para seguir caminhando até a end zone adversária. Se a defesa consegue evitar o avanço de 10 jardas, então o time de ataque deve devolver a bola com um punt. Ou, se estiver perto o bastante, tentar um field goal entre os postes. Depois de 4 períodos de 15 minutos, o time com mais pontos vence o jogo. Segunda para uma, Julio Jones em movimento ali, o camisa número 11. Jogo terrestre pro Freeman, escapa da pressão, corta para a lateral e vai para a endzone, touchdown! Ryan no shotgun, Coleman é o running back, recebe o passe aqui pela lateral e acelera para a endzone, touchdown! Sempre que eu tento explicar o esporte pra alguém, eu começo dizendo que o futebol americano tá muito mais pro xadrez do que pro futebol. E isso já faz a pessoa ter uma surpresa, né? Porque pelo próprio nome, o futebol americano é próximo do futebol. Mas a verdade é que conforme o tempo foi passando, o futebol americano foi focando tanto na estratégia e a paridade entre os times é tão grande que o jogo é mental, cara. O jogo é na cabeça mesmo. Mais do que isso, o futebol americano eu definiria como uma conquista de território. Teoricamente, o rugby e o futebol também são assim. Só que isso parece que foi se perdendo, enquanto no futebol americano foi crescendo cada vez mais. Então é muito simples, na verdade. Tem um time atacando e um time defendendo. O time atacando tem que ganhar o terreno até chegar na ponta do outro campo, fazendo assim a pontuação máxima, que é o touchdown. É uma simulação de guerra. É a mais perfeita simulação de guerra que tem. Um time coloca o seu exército de ataque e o outro o seu exército de defesa, montam estratégias e aquele time com a melhor estratégia naquele momento acaba ganhando. Pra mim, essa é a definição do futebol americano. Como começou o negócio da TV Tupi foi um negócio mesmo sem querer, né? Que a TV Tupi, que era aqui, neste local era a TV Tupi, a TV Tupi comprava um pacote de programação da NBC, eu acho, americana. E eles mandavam lá uns rolos de fita lá com programas deles lá. E nisso tinha uns jogos de futebol americano lá no meio. E daí um cara lá, um diretor da Tupi, tava vendo que tinha, eles passavam lá as séries americanas, aquelas coisas lá, e ele viu que tinha uns jogos de futebol americano, tinha uns jogos ali que eles não tinham a menor noção do que era aquele esporte.
né? E daí eles botaram pra passar, eles pegaram o cara que narrava, acho que futebol, e eles começaram a narrar, tipo, um esporte bizarro, o esporte exótico dos americanos. E eles não narravam o jogo de futebol americano, eles ficavam, olha, o que tá acontecendo agora? Acho que aconteceu isso. Como se fosse um vídeo de reaction no YouTube, versão das antigas, sabe? Só que daí um americano que morava no Brasil e entendia do esporte, ele viu isso. Ele mandou uma carta pra cá, quando aqui era TV Tupi, né? Ele mandou uma carta pra cá, falando que entendia esporte, explicando os negócios. E convidaram ele para participar, e daí ele começou a participar das transmissões. Mas depois ficou um grande hiato, né? Parou de passar, e daí voltou com a Bandeirantes. A Bandeirantes, o Luciano do Vale, ele... Acho que o principal... O Luciano do Vale, ele é muito lembrado como narrador, né? Mas ele era um cara muito visionário em relação ao esporte. E ele passou a ter muito contato com o esporte americano. E ele ficou muito maravilhado com o esquema de espetáculo e a organização das ligas americanas, do esporte americano. E ele começou a querer trazer isso para o Brasil. Ele tinha um sonho de criar um canal de esporte na TV brasileira, que não existia na época. Ele tinha esse sonho, só que ele nunca conseguiu uma concessão e nem dinheiro suficiente. Mas ele fez isso na Band, né? A Bandeirantes era o canal do esporte. Bandeirantes, o canal do esporte. Futebol americano profissional. New Orleans Saints e Atlanta Falcons. A força, a garra e a emoção do esporte que está conquistando o Brasil. E isso vai migrando para a TV a cabo. A TV a cabo que vai assumindo isso, né? E a ESPN, como a ESPN... Nos Estados Unidos já tinha direito de transmissão, os direitos da NBA e da NFL e da MLB, e até do hockey, da NHL na época, os direitos valiam para o Brasil. Então a ESPN começa a passar no Brasil esses eventos. Quarto pro gol, tem uma graçola, tem o passe, Nick Foles anota o touchdown! E daí que eu acho que deu o boom. Sobretudo quando estabilizou a equipe com o Everaldo Marques e o Paulo Antunes, porque acho que eles acabaram criando uma linguagem clara para o futebol americano no Brasil, né? Até os bordões que os dois começaram a fazer. O Everaldo nunca foi muito de bordão, mas o Paulo Antunes tem muito bordão, tudo. Então alguns bordões começaram a pegar, a narração começou a ser feita com uma temperatura mais brasileira e o público começou a se identificar com aquilo. As transmissões eram mais próximas do público brasileiro, começou a ter essa coisa de ajudar a entender as regras, tudo que não existia antes, né? Porque o pessoal que mora lá já não fazia lá, né? E daí acho que ele começou a crescer, né? E começou a criar uma moda das pessoas que gostavam de futebol americano começaram a querer ensinar pro outro, olha como isso aqui é legal, né? Começou a chamar o outro pra ver tudo, e daí que eu acho que explodiu. A Conferência Americana é o único time da Conferência Americana já classificado para os playoffs, então tem tudo isso aí. É um ursinho. Pesando contra o Matt Flynn. Olha só a Jamanta carregando a bola, vai, Dan Conner. Olha a Jamanta, olha a Jamanta, olha a Jamanta, olha a Jamanta, na linha de 5 jardas. Tem muita gente que fala que começou a assistir o futebol americano porque gosta muito da vibe, das transmissões, gosta do Everaldo, gosta de mim, gosta da nossa química. E eu, sinceramente, acho que isso daí contribuiu de algumas formas para o pessoal realmente chegar e começar a assistir o futebol americano. Mas o número 1 mesmo é o espetáculo que o esporte oferece, né? Grandes jogadas e um marketing impecável da NFL. E a gente vê que tem uma alternativa ao futebol, né? Brasileiro, a gente sabe que a primeira paixão é o futebol. Mas quando surge um esporte diferente assim, que tem tantas coisas boas acontecendo, em termos, de novo, de espetáculo, marketing e tudo mais, aí o pessoal acha que presta atenção. E uma coisa que eu acho que é um grande atrativo do esporte é que é uma temporada de apenas 5 meses, né? Então é um tiro curto, cada jogo é crucial e a galera meio que fica na seca, né? Fica com aquela saudade, né? 7 meses aí sem o futebol americano. Aí quando ele chega, o interesse realmente é espetacular, é muito, muito legal de ver. Mas eu fico muito feliz com esse carinho que a gente recebe dos torcedores. O engajamento de quem gosta de futebol americano é impressionante. Eu tenho 250 mil seguidores no Twitter, o Everaldo tem bem mais. No Instagram, quase 140 mil. E o pessoal sempre fazendo perguntas no meu canal no YouTube também, que está crescendo bastante. Então, é um nicho, mas é um público extremamente engajado. E hoje a gente vê as grandes marcas também chegando, patrocinando o futebol americano. Então, assim, não é uma coisa só ESPN, nichadinho, é um negócio que realmente está expandindo bastante e eu acho que o brasileiro, de um modo geral, no país inteiro, está começando a prestar atenção. Bom,
Não dá pra chutar field goal, então vai pro rugby de novo aqui o time do Green Bay. E aí, Aaron Rodgers, pra onde é que você vai? Pode fazer uma jogada, pode mandar Hail Mary, joga pro alto e reza! O milagre de Detroit! O Green Bay Packers cala o Ford Field, um final de jogo inacreditável! O futebol americano, ele tá crescendo muito. O Brasil já é o terceiro maior país em futebol americano no mundo, sendo Estados Unidos, México e Brasil, ou seja, a gente ainda inclui os Estados Unidos nessa. Então, aos poucos, as pessoas estão vendo o potencial que tem. Eu nunca pensei que eu faria um canal sobre futebol americano que passaria de 40 mil inscritos. Então, esse crescimento tá sendo muito grande. O Super Bowl é o principal evento para atrair essa galera e aos poucos a mídia tá vendo isso mais. Então, a ESPN já tá começando a mostrar lances da BFA junto dos jogos e tudo mais, e tá crescendo cada vez mais. Então ainda é pequeno, mas isso é um processo natural e ainda vai ficar muito maior, tá? Numa mídia mais nichada, numa mídia mais independente, o futebol americano tá explodindo. Por quê? Porque, primeiro, que ele atrai um público diferente do futebol. Tem muita gente que não se atrai pelo futebol da bola redonda e que se apaixona pelo futebol americano justamente por causa daquilo que eu falei, de ser um jogo de estratégia, ser um jogo muito mental, que abrange vários biotipos e tudo mais. Por isso, a galera se motiva a ser pioneiro nisso. Foi o maior motivo de eu ter feito o meu canal. Eu vi que não tinha um canal falando sobre isso no Brasil do jeito que eu queria, por isso que eu criei. E é por isso que você vai no Twitter, tem 1 milhão de páginas de cada um dos 32 times da NFL. Aí é não sei o que da zoeira, não sei o que da depressão, aí tem o NFL não sei o que. Tem um monte disso, porque tá crescendo muito. E aí, eu digo isso de canais no YouTube, perfis no Twitter, podcasts. Os podcasts de futebol americano estão crescendo muito. Eu tenho um, o Anthony Curti da ESPN tem outro, tenho 10 jardas, tem um monte. Você vai nos podcasts de esporte mais ouvidos, uns 10 ali são de futebol americano, inclusive o do Patriotas, por exemplo, que é o maior, é focado em um time apenas, isso é muito bacana. Livros em português ainda tá crescendo, eu espero colaborar com isso um dia, mas ainda é muito pouco. Mas a verdade é que tá indo aos poucos, mas tá indo. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the bag, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch now. O esporte vem crescendo, né, nos últimos anos, na última década, com o apoio maciço assim, da ESPN, com alguns jogadores brasileiros na liga, com a prática do esporte no Brasil e com fãs. E o crescimento, nós já somos o terceiro, né, em matéria de telespectadores. Acredito que daqui a uns 5, 6 anos a gente possa ser até o segundo. Gustavo, o fundador da loja, ele estudava nos Estados Unidos e veio para o Brasil com a paixão do esporte e disposto a jogar. E então ele começou a vender devido à dificuldade da venda de produtos que até então não tinha, e começou a vender. Bom, o Samples Pub
começou de verdade em 2017, né? Aqui, eu e meu sócio assumimos o bar em novembro e a casa já funcionava como uma casa de rock and roll, né? Então, sempre teve shows, sempre teve banda ao vivo, só que era muito mais voltada para rock. Quando a gente assumiu, eu e meu sócio somos muito adeptos de esportes americanos. A gente jogou beisebol aqui no Brasil durante 8 anos, ele ainda joga, eu joguei durante 8 anos e a gente queria que aqui fosse uma casa onde o pessoal pudesse vir, ouvir uma boa música e assistir esportes. Então, a gente colocou TV em vários lugares na casa para que o pessoal pudesse assistir os jogos. A gente tem telão, a gente transmite jogos tanto pela ESPN como por canais pagos, né, Premiere, e também por streaming, né? A gente tem os streamings contratados aqui de NFL Game Pass, NBA League Pass, MLB TV, NHL TV, para transmitir os 4 esportes americanos também. E isso, lá em 2017, quando começou, a gente tinha a idealização de ter o povo vindo assistir futebol americano aqui, mas o começo era um pouco complicado, porque o pessoal não conhecia a casa como uma casa de esportes americanos. Super Bowl, que foi uma das maiores datas da casa, foi fantástico, festa, pessoal abarrotando o lugar, a gente estava com aproximadamente 150 pessoas aqui na casa, a gente fechou as portas e a gente teve que deixar mais pessoas entrar, porque o pessoal batia na porta e falou, preciso entrar, quero ver o jogo, eu vim de Campinas, eu vim do Mato Grosso do Sul ver o jogo. E entraram, viram o jogo, no final do jogo a gente estava com mais de 160 pessoas na casa, explicando, gente, cuidado, tá cheio, vamos ficar aqui tranquilinho, e foi uma grande festa. A gente até teve uma situação engraçada, porque como a casa estava cheia e muita emoção, uma das paredes de drywall praticamente cedeu, a do banheiro lá de baixo, a gente teve que refazer a parede de drywall durante a semana depois do Super Bowl, porque foi um caos, foi muito legal e a torcida do Eagles comemorou muito. Recepção do Zé Carlos, vai pra endzone, touchdown! O futebol americano, ele é um esporte que não dá para negar que ele tem um aspecto duro e até um pouco violento nele, tá? O impacto, o contato é parte do jogo, né? Você vai falar, não, mas o futebol também tem contato, o futebol também é um jogador pode... É verdade, mas teoricamente esse contato é punível no futebol, né? Ele é falta. Não é para se fazer isso. Quando o cara faz isso, ele está cometendo uma infração no jogo. No futebol americano, não. É parte do jogo. Então, ele é um esporte realmente que tem que ter um lado duro. Acho que não dá para negar isso. Agora, achar que é só isso, não está querendo ver a essência do negócio, entendeu? Porque se você começa a acompanhar o futebol americano, começa a entender o futebol americano, assim, não precisa nem entender muito não, tá? Entender o basicão, assim, pra ver um jogo, você começa a perceber que tem muita estratégia, é um jogo muito estratégico. Às vezes até acho que demais, né? Acho que até uma coisa que eu, como um cara que se acostuma com futebol, às vezes você gosta até de um jogo que é um pouco mais espontâneo. O futebol americano não é tão espontâneo assim, porque ele é tão estratégico. E se você começa a pensar com uma lógica de conquista de território, tudo, você percebe como... você começa a ver o que é fascinante nele, né? Que é essa luta por espaço, como todo mundo tem que fazer a sua parte, porque assim, se um carinha ali não fizer a sua parte, tudo vai abaixo. A projeção para o futuro do futebol americano é um crescimento modesto, tá? Mas que ele seja ordenado e sustentável. A gente tem que entender que a gente tem que crescer à medida que o esporte permite que a gente cresça. E para isso a gente cria essas estratégias de, principalmente, capacitação de quem está envolvido dentro dos nossos processos. Capacitação de técnicos, capacitação de gestores, e a gente ser cada vez mais consolidado dentro da indústria do esporte no Brasil. Então, ou seja, para que as equipes parem de se criar e se acabarem, a gente não quer que isso aconteça, a gente quer que as equipes tenham processos contínuos, né, de capacitação e desenvolvimento, para que elas possam se consolidar como empresas, né, e criar sua sustentabilidade e autonomia financeira, para que elas possam trazer investimentos de fora, seja de atletas ou seja de técnicos,
e assim consiga capacitar e desenvolver o material humano aqui do Brasil e ela se torna sustentável. Esse é o que eu acredito que seja a projeção do futuro do futebol americano.